Fala pessoal, hoje a gente vai entrar de cabeça no procedimento operacional padrão, o famoso POP, voltado para a embalagem de bebidas no varejo. Parece até uma rotina simples e comum do dia a dia, né? Mas olha, usar uma pistola de ar quente plástico termorretrátil é um processo de altíssima precisão e com um risco operacional considerável. Cada fardo bonitinho e perfeito que a gente vê lá na prateleira é, na verdade, o resultado de uma coreografia super bem ensaiada. Então vamos lá entender como esses 3 a 5 minutinhos de foco total garantem a perfeição da operação e, claro, evitam aquele desperdício de material que ninguém quer. 220. Guarda bem esse número. Essa é literalmente a regra de ouro, a lei inegociável desse equipamento. A pistola de ar quente funciona única e exclusivamente em 220 volts. Se ligar essa máquina numa tomada de 110, é queima imediata do equipamento, sem falar no risco enorme de um curto-circuito. Sabe, antes mesmo de pensar em pegar no plástico, checar a voltagem é a nossa linha de defesa número 1. É um detalhezinho, claro, mas que pode parar a produção inteira num piscar de olhos se a gente deixar passar batido. Bom, a nossa análise de hoje está dividida em 3 partes super práticas. Primeiro, a gente vai ver o projeto das quantidades. Depois, a execução em si, dividida em 5 passos. E, para fechar com chave de ouro, a resolução, que é aquela verificação de qualidade essencial. Começando então pelo passo número 1, o projeto das quantidades. É aqui que a gente estabelece as regras do jogo antes mesmo de encostar na bobina de plástico. E aqui a gente não está falando de preferência pessoal, tá? É puramente uma questão de padronização. Por exemplo, aquelas cervejas long neck de 330 mililitros precisam formar fardos com exatamente 12 unidades. Não importa de que jeito vieram na caixa original. Já as latas, que vira e mexe chegam do fornecedor em caixas de 8, a gente tem a obrigação de agrupar num fardo de 16. Agora, para garrafas maiores, seja de cerveja, refrigerante ou água, aí a regra é mais simples. É só seguir a quantidade do fardo original. O grande pulo do gato aqui é o seguinte: errou a contagem, vai ter que desmanchar tudo e refazer o fardo inteiro, ou seja, um baita desperdício de plástico e um retrabalho que, sinceramente, a gente precisa evitar a todo custo. Indo agora para a parte 2, a execução em 5 passos. É agora que a gente vê a mágica mecânica acontecer e um monte de garrafas soltas virar um fardo perfeitamente selado. Tudo se baseia nestes 5 pilares cronológicos que são o setup, a posição, a envoltura, o corte e, por fim, a selagem. A sacada genial desse procedimento é justamente a ordem estrita. Cada passo constrói a base direta para o sucesso do outro. Na verdade, se tentar pular uma etapa ou inventar de inverter a ordem, esquece. A embalagem já era. Vamos dar uma olhada nos 2 primeiros passos, que formam a fundação de tudo. O setup é basicamente organizar a casa. A gente posiciona a bobina de plástico no suporte para que ela desenrole livremente sem travar. E olha só, a regra dos 220 volts aparece de novo aqui para confirmar, viu? Depois de ligar, a gente ajusta a temperatura lá no regulador, que fica inteligentemente localizado na base do pegador da pistola, e faz um testezinho rápido num retalho de plástico só para ter certeza de que ele retrai sem queimar nada. Feito isso, entra a posição. É nessa hora que a gente estende o plástico e alinha as quantidades exatas de bebidas de um jeito incrivelmente compacto. Acredite, é essa firmeza inicial, esse abraço apertado nas garrafas, que vai ditar o formato do produto final. Chegando no terceiro passo, que é a envoltura, o nosso maior desafio passa a ser a tensão e a cobertura. O plástico tem que envolver o topo, as laterais e a base do conjunto inteirinho. Só que tem um detalhe crucial: a distribuição precisa ser absurdamente uniforme. Se apertar demais, a ponto de deformar as garrafas ou as latas, o fardo perde a estabilidade. Por outro lado, se deixar o plástico mal distribuído, vão sobrar dobras e aberturas, e aí, na hora de aplicar o calor, ele simplesmente se recusa a selar direito. É pura questão de equilíbrio. Aí a gente parte para o corte, o quarto passo. E a regra aqui é ser minimalista mesmo, usar apenas a quantidade necessária. O plástico tem que ser cortado deixando aquela sobrinha exata para que as bordas se sobreponham embaixo das bebidas. Nunca de jeito nenhum deixe excesso de plástico. O que acontece é que um bolo de material ali na base, além de jogar dinheiro fora gastando a bobina da loja à toa, cria um volume indesejado debaixo do fardo. Isso atrapalha completamente a selagem e arruína aquele fundo plano que a gente precisa para o armazenamento. E, finalmente, chegamos no quinto e último passo da execução, a selagem. É aqui que a gente separa o sucesso do desastre total. Com o calor, o plástico retrai e sela todas as emendas. Mas a técnica exige uma coisa: a pistola de ar quente tem que estar em movimento constante.
O maior erro, aquele que destrói o processo, é quando o movimento para por mais de 2 segundos num ponto só. Essa simples pausa joga a temperatura local lá no teto, derrete o plástico de forma irreparável e, pior ainda, queima os rótulos originais dos produtos. Então o segredo é a fluidez, garantindo a uniformidade e o visual perfeito. E vamos para a nossa terceira e última parte, a resolução, que é a verificação final. Porque executar apenas não é suficiente sem um controle rigoroso de qualidade, concorda? Esse é o nosso guardião final. Para um pacote receber aquele carimbo de aprovado e ir para a prateleira ou para o estoque, ele tem que marcar todos os itens desse checklist. Aquela conferência das quantidades exatas e dos 220 volts lá do começo tem que ter sido respeitada. Fisicamente, olhando para o fardo pronto, é obrigatório observar 3 características fundamentais. O plástico precisa estar totalmente firme ao redor do produto, não pode ter nenhuma bolha de ar presa que comprometa o visual e não pode existir qualquer pequena abertura por onde o ar quente não tenha passado. Se tiver uma frestinha sequer, a regra é clara. Pega a pistola, aplica o calor em movimento constante de novo e sela aquilo antes de dar o processo como encerrado. Para a gente fechar os pensamentos de hoje, é incrivelmente fácil entrar numa loja, pegar um fardo de 12 garrafas super compacto e nem pensar 2 vezes sobre a engenharia de processos que tem por trás dele. Mas entender que cada um desses detalhes, desde aquele cuidado elétrico com a voltagem até o cálculo exato do corte do plástico, existe para evitar catástrofes operacionais e desperdício financeiro, faz a gente valorizar muito essa mecânica invisível. E a grande pergunta que fica para refletirmos é: como esses procedimentos operacionais ocultos e tão precisos, de apenas 3 minutos, conseguem formar a espinha dorsal de um varejo que funciona com perfeição no nosso dia a dia?